Olá, sejam bem-vindos ao Café com o Perito. Hoje aqui conosco, Dr. Klaus Lodge. Não. Loges. Ah, esses nomes alemão é difícil de falar. Então, vou rapidamente só dizer que o Dr. Klaus, ele é da turma 5 do CZP, e é só isso que eu vou falar, o resto é com ele agora. Pode te apresentar, Klaus, contar um pouco da tua história, onde é que tu te formou, quanto tempo tu trabalhou, pelo teu rostinho a gente vê que tu é jovem. Tá bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui, né, e ter essa conversa contigo, muito bacana, né, a gente se conhece faz pouco tempo, mas parece que faz tempão. É verdade. Né? É verdade. Então, né, eu sou fisioterapeuta formado em 1996, meu currículo ainda era de 4 anos. Só para contextualizar, eu entrei na UBRA em 98. E meu currículo foi o último currículo de 4 anos que teve. Fui formado pelo IPA. Tá? É muito engraçado, porque eu me formei e eu não comecei imediatamente a trabalhar. Né? Eu sou de uma família de fisioterapeutas. Não, meu pai não é fisioterapeuta, mas o meu irmão é, minha cunhada é. E eu me tornei fisioterapeuta também. E em 1996, ainda nos Estados Unidos, eles precisavam de muita mão de obra da área da saúde, principalmente fisioterapeutas. E o meu irmão foi para lá. Meu irmão foi para lá, se não me engano, em 1991. E a promessa era que eu ia me formar e ir para lá. E fui. Por isso que eu não comecei a trabalhar logo, né, na fisioterapia, logo que eu fui para lá, porque eu precisava daí passar pela prova da ordem lá, né, que se chama boarding, e nessas indas e vindas, né, eu fiquei praticamente 2 anos, né, e então eu comecei a trabalhar na fisioterapia mesmo em 1998. Em 1998, eu gerenciava e atendia em uma clínica de classe, né, de profissionais de classe. Eu atendia funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado. Então, lá eu tinha que gerir a clínica, né, e fazia a clínica geral. Certo? É a fisioterapia clássica. Exatamente. Que, aliás, eu nunca pensei que eu ia fazer aquilo, porque quando eu estava na faculdade, a minha grande paixão sempre foi neuro. Né? Né? Todos os meus estágios foram direcionados para neuropediátrica, neuroadulta, né? Eu nunca pensei que ia trabalhar em clínica, né? Mas como, né, a necessidade é a mãe da invenção, né, acabei indo para a clínica. E o que acontece? Eu acabei ficando nessa clínica por 11 anos. Mas o que acontece? Desde a época da faculdade, professor universitário. Deu uma travadinha, Klaus. Volta um pouquinho ali quando tu falou, tu ficou 11 anos na clínica e depois? Deve ser a minha internet, né? Não, tranquilo. Eu fiquei 11 anos na clínica, né? Sim, fazendo mais do mesmo, né? Mas eu sempre quis ser professor universitário. Legal. Né? Quando eu entrei lá em 1992 na universidade, né, na faculdade, né, lá era faculdade, eu entrei e me apaixonei por anatomia. Anatomia, neurofisiologia, cinesiologia, e eu queria ser professor disso. Bom, um belo dia eu estou andando em Porto Alegre de carro com a minha esposa e eu paro numa sinaleira. E do lado para um carro. E um cara me chama. Era o meu professor de anatomia da universidade. Ele olhou assim para mim: eu preciso de ti, porque lá na universidade tal vai abrir o curso e eu quero que tu vá lá e tu vai dar aula junto comigo. Mas eu não tenho... Isso na sinaleira, assim, em poucos segundos. Não, mas eu não tenho mestrado. Te vira, vai procurar um mestrado. E aí eu fui procurar um mestrado, né? E eu acabei fazendo mestrado na engenharia de produção da URGS,
né? Eu sou mestre engenheiro, eu gosto de dizer isso porque enche, né? Eu sou mestre engenheiro. Na verdade, né, o meu mestrado é em ergonomia, e aí o título sai como mestre engenheiro, né? Engenheiro de produção. O meu mestrado em ergonomia, e é um mestrado profissionalizante, mas aquilo me dava a possibilidade de dar aula. Então, eu encontrei esse professor em 2002, e fiz, entre 2013 e 2004, o meu mestrado, e em 2013 mesmo já comecei a dar aula, ou seja, se a gente for comparar aqui com o CZP, também, assim, em seguida já... 8 semanas já se transformou. Isso. Foi bem rápido até. Tanto que eu acabei o mestrado e eu já era professor, já estava como professor. Tá? Isso foi em 2003, que eu virei professor, e eu continuei na clínica. Tá? E nessa clínica eu fiquei até 2009. Né? E aí, por questões de saúde, enfim, é uma outra história que eu acho que não cabe aqui, mas eu tive que optar entre continuar na clínica e na docente. E aí eu fiz duas escolhas. A primeira, né, foi a questão da remuneração. Ser professora, na época, me pagava mais do que ser fisioterapeuta. Certo. Né? E a segunda era que eu gostava de ser professor. Eu tomei gosto por ser professor. Né? E para falar da minha vida de professor aqui, eu sei, mas eu não era professor ainda como eu queria, como eu achava que deveria ser. Né? Então, isso foi uma transformação. Mas eu acho que vem a calhar com a transformação que eu fiz com o CZP também. Por quê? Porque é uma girada de chave, né? Chega uma hora em que a coisa vira chave e, sei lá, transformações ocorrem. Ao longo dessa história que eu vou te contar, tu vai ver que teve várias viradas de chave. Bom, então, a partir de 2009, né, virei somente professor. E por causa dessa minha experiência em clínica, né, quando eu entrei para essa universidade, eu entrei como professor de anatomia, que era o que eu amava fazer, né, amo ainda, adoro anatomia, né, toda anatomia, né, mas se eu fosse falar em específico é neuroanatomia, e clínica, né, por causa dos 11 anos que eu trabalhei em clínica. Então, eu virei professor de fisioterapia clínica. Ensinava os alunos, né, de entrada, tinha 3 fisioterapias clínicas, se não me engano, eu era professor de entrada, ou seja, o pessoal que pegava o pessoal cru e transformava eles, não em 4, senão em 8 semanas, mas em 19. Eu tinha um pouquinho mais de tempo, né, até porque, né, os rudimentos, né, eram diferentes. Bom, tudo isso durou até 2021, né, 2020 vem a pandemia, nós mudamos para o sistema remoto de aula, mesmo a clínica, né, com todas as suas complexidades, mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver, ou seja, de novo, né, necessidade é a mãe da invenção. E em 2021, infelizmente, em razão, né, da situação econômica das universidades, eu tive que ser dispensado, em função do número de alunos, né? E aí, o que eu faço? Porque uma coisa é assim, ó, a vida toda eu trabalhei como empregado, CLT, carteira assinada. Eu sabia que todo dia 5 e todo dia 20 pingava. Era tão simples, era tão bom, era tão confortável aqui. Pingava, é ótimo. Né? Pingava, né? Não precisava fazer esforço. O máximo que eu me preocupava era com as horas que eu tinha de aula ou não, né? Mas era uma coisa relativamente estável, né? E eu me lembro muito bem, foi dia 26 de julho de 2021, à 1h30 da tarde. Foi quando eu recebi a notícia, né? Fui desligado, né? Eu aceitei aquilo de forma acordada, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ir, né, embora. Ninguém é eterno, ninguém é insubstituível. E fazia muito tempo que eu já dizia isso, né, dizer para os colegas, inclusive, né, então eu não saí com mágoa nenhuma, né,
apesar de que eu sei que não é para eu estar falando aqui dessa parte, mas é uma parte que eu acho que ela é importante. Não, aqui está valendo. Porque é como tu, porque é como tu te comporta na vida. É como tu te comporta na vida. Né? Se tu levar as coisas pessoal, vai ser complicado. Com certeza. E eu acho que se a gente, por exemplo, assim, na minha questão, que depois a gente vai entrar, né, a questão de ser assistente técnico, ou mesmo perito, se tu levar para o lado pessoal, bom, então não dá, tu vai ter que começar a processar gente. Trabalhar. Não vai conseguir trabalhar, e até porque é do jogo. É do jogo. É do jogo, não tem como, é do jogo. Como a gente está entrando no mundo do direito, a gente tem que vestir as sandálias de humildade e se comportar como tal. Os advogados se matam nas audiências e depois saem tomar café. Exatamente. Então... E é muito bacana de ver isso, porque tu vê a forma de ver a vida. É muito interessante. Bom, então eu fui demitido, né? Dia 26 de julho de 2021, às 13h30 da tarde. E eu achei que até às 18 daquela tarde, eu tinha que arranjar. Meu Deus do céu, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar o colégio do meu filho, da minha filha, carro, contas. Sim, os boletos. E até às 18 horas eu estava assim, não, alguma coisa vai aparecer. Quando bateu 18 horas, não apareceu, né? Aí que veio o efeito retardado, né? O efeito rebote. Aí sim, aí eu chorei. Eu chorei porque precisava chorar, precisava botar aquilo para fora. Não foi um choro de mágoa, mas um choro de preocupação mesmo, né? Que é uma coisa que eu acho que tem dentro da gente, né? Principalmente do homem, aquele negócio de ser o provedor, né? É uma coisa que é intrínseca, não tem nada a ver com machismo isso, mas, né? Tem a ver com a dignidade mesmo. O envolvimento, a dignidade da pessoa. Isso aí. Bom, eu passei uma semana pensando, e agora? O que eu vou fazer? Ao mesmo tempo, eu conseguia trabalhar na minha cabeça que as coisas não iam mudar do dia para a noite. Tirando depois daquela parte que eu não consegui nada, era 18 horas da tarde do mesmo dia que eu fui demitido, né? Eu disse, não, mas as coisas não podem ser assim, né? Vou relaxar. E relaxei, quase que tirei férias, né? Mas sempre tinha um negocinho ali. E aí eu comecei a pensar, mas os períodos, né, que eu conseguia, que eu desligava das férias e voltava para o mundo real, né? Saía de Nárnia e vinha para o mundo real, né? Mas assim, perícia. Dá para fazer perícia. Já tinha ouvido falar em perícia, né? Mas muito en passant, assim, nada, alguma coisa séria, alguma coisa assim. Cheguei até a entrar, isso foi na primeira ou segunda semana que eu fui demitido. E cheguei a entrar no Tribunal de Justiça do Estado, né? Não no TRT, no Tribunal de Justiça. Aí eu olhei ali o que tinha que se cadastrar, comecei a preencher. Chegou num ponto, eu disse, melhor não. Melhor não, porque ele estava me pedindo muitas coisas, eu tinha algumas coisas que não estavam atualizadas, outras que eu não sabia se era para pôr, porque assim, quando me pedem o currículo, eu saí do ambiente acadêmico, o que é o currículo para mim? É o Lattes. É o currículo Lattes, é o currículo que eu tenho, né, lá no Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, no INEP, a plataforma Lattes, né? Eu disse assim, não deve ser isso aqui, eles não querem saber o que eu publiquei, o que eu deixei de publicar, né? E aí, os colegas, depois que passou uma semana, né, o pessoal assim, ele está de luto, vamos respeitar ele. Foi bem assim, porque eles me contaram depois, né, respeitar o luto dele. Alguns colegas começaram a me ligar, para saber como eu estava, coisa assim, né, porque assim, eu era o segundo professor mais antigo do curso. Só tem uma pessoa que era mais antiga do que eu no curso. Porque os mais antigos já tinham saído, coisa assim, então eu fui ficando, né, eu e essa colega, então, né, nós éramos os professores da primeira leva, desde o início do curso. Então, assim, eu
8 anos. Vai fazer 19 agora. Né? Então, aos poucos, os colegas começaram a me ligar para saber como é que eu estava. E nisso ligou uma colega, que tu conhece, né? A Patrícia Martins, ela é de Novo Hamburgo. E ela perguntou como é que eu estava, e aí eu acabei falando dela, estava pensando em entrar nesse negócio de perícia. E aí, na mesma hora, eu disse, não, então eu tenho cara para te indicar. Pessoalmente, esse cara trabalha com isso. Oi? Mas isso pessoalmente, hein? Não, mas ela, te juro, cara, e assim, ó, para quem vai assistir depois, eu não tô ganhando nada para isso. Eu juro para você, eu mostro, assim, ó, eu mostro meu extrato, não ganho nada para isso, né? Então, assim, o que acontece? Ela me falou de ti. E ela me mandou daí um post teu, um link teu, acho que foi do Instagram, não me lembro direito. Tá? Não, ela me mandou pelo WhatsApp, tá? Aí eu olhei, cliquei, entrei, aí estava lá marcado, casualmente tu estava abrindo, acho, a 5ª turma. Estava na jornada, né? Já. Não, foi antes da jornada. Foi antes da jornada. Foi antes da jornada. Por quê? Porque da tua jornada, eu assisti uma live de um perito, mas daí ele é engenheiro, ele é lá do Rio de Janeiro, não me lembro o nome, professor, não sei das quantas, mas que ele falava para todo o público, para qualquer público, para ser perito. E aí eu perguntei, tá, mas e eu que sou fisioterapeuta? Não, eu te ensino toda a parte burocrática, a parte da fisioterapia é contigo, tu tem que te virar. Não, até achei legal, tudo bem, tranquilo, com certeza, e não tem como saber a parte fisioterapêutica, né? E aí, eu já estava agendado, eu já tinha agendado, né? E nem usava agenda, mas, né, eu vou te dizer que estava agendado aqui, porque eu, né, antes da Paula era tudo aqui, agora com a Paula é tudo no papel. E aí, na noite seguinte, eu comecei a te assistir. Tá bom, vamos ver o que esse cara vai falar. E aí, eu comecei a escutar. E a gente sempre é muito cético, né? Muito cético, e aí eu ficava olhando também o número de participantes ali. Quantos iam, e tu dizia, não, até o final quero ver quantos vão ficar, não sei o que, e eu olhando, e disse, não, eu vou ficar até o fim. Fiquei até o fim. Eu vou te dizer que no segundo dia eu estava convencido, mas eu ia esperar o terceiro para saber o que acontecia. Né? Porque no terceiro é quando tu fala, se não me engano, é quando tu fala em remuneração, né? Essas coisas assim, né? Relativo ao que todo mundo está preocupado. É o que interessa, que é o dinheiro. Né? Avaliar, porra, eu tenho 26 anos de avaliação. Né? Então, a avaliação era tranquilo. Questão de juridiquês, sim, isso é importantíssimo. Né? E o de sempre, né? O de sempre, né? A CIF. E mesmo eu que venho do mundo acadêmico, né? Se fala da CIF, mas na hora que tem que aplicar, ninguém aplica a CIF. E isso incluía eu como professor, eu e os meus colegas. Eu digo isso, inclusive, em relação a outras instituições. Né? E eu comecei a pensar sobre isso. Esse negócio da CIF é importante mesmo. Porque eu nem sabia, nem nunca tinha ouvido falar, né, da resolução 466 do CONFIT. Hoje em dia eu sei até o número dela. Tá afiado. Né? Então o negócio vai construindo, né? Tá bom. E aí eu fiquei escutando no terceiro dia. Escutando. Acho que faltavam uns 15 minutos, acho, para acabar. Mais ou menos isso, né? Agora, acho que é quando tu começou a deixar livre para fazerem perguntas. Desci correndo, eu estava no telefone, né? E desci correndo, entrei no computador, comprei e voltei para lá. Disse, eu comprei, agora está ralado, agora eu vou ter que me aturar 8 semanas. Cara, foi muito legal. Foi assim, foi uma virada de chave. Uma virada de chave, né? Porque aí a gente entra, então, né, no teu comentário inicial, né?
que fui o cara que, segundo dia, né? Coisa assim que falou, né? Tu teve, porque aqui no CZP é assim, né? O cara que é nomeado perito uma vez, ou é indicado assistente duas, ganha a caneca. Você, eu tenho, não peguei ela aqui. Tu é o cara que que recebeu a caneca mais rápida, né? Porque a gente fiz a aula de boas-vindas numa terça, eu acho, ou numa quarta. Foi uma quinta. Você, e aí na aula de boas-vindas eu já digo, olha, comece a trabalhar amanhã, vocês têm que pagar esse curso aqui. Eu me lembro que eu perguntei isso, eu e alguns colegas. Mas eu já digo, ó, começa a trabalhar. Tem uma coisa que eu sempre me propus, e que ela não é do CZP. Ela vem já desde que eu virei professor, né? Porque o professor também faz capacitação, né? O professor também é aluno, todo início ou fim de semestre. Eu sempre me propus a não ficar quieto, a perguntar, fazer algum tipo de pergunta, né? Por vários motivos. Primeiro, né? Para me fazer ser visto. Eu acho que isso é importante. Segundo, é claro, para te extrair alguma coisa para mim. E não interessa o que tu faça, sempre te extrai alguma coisa para ti. Né? E a questão de tu ficar sentado ali, simplesmente assistindo, né? Não é tão rico quanto tu fazer uma pergunta e tu receber a atenção dessa pessoa, mesmo de forma remota. É bem uma conexão mesmo, energética, porque tu está te dirigindo para mim, para aquela necessidade que eu tenho. Eu acho isso fundamental. E aí eu perguntei, eu já posso, colocando em dúvida, inclusive, minha capacidade, eu já posso, né? E vários colegas colocaram, né? Tá bom, eu escutei aquilo na quinta de noite, mas eu guardei, né? Por quê? Porque o demôniozinho desse lado disse, não vai nessa, tá calma. Enquanto o desse aqui, que ele era bem menorzinho no momento, né? O anjo desse lado aqui era bem menorzinho, ele não era muito empoderado, né? Disse, não escutei o que ele falou, né? Ele disse assim, tá bom. Eu comentei com minha mulher, esse cara aí, ele disse que, olha, te vira, vai atrás já. E ela disse, mano, tu nem começou, mas você disse que é para me virar. E aí, cara, eu esperei até domingo de noite. Porque nessa época, como eu tinha falado antes contigo, né, eu trabalhava de noite. Funcionava de noite. Então, né, ainda mais agora que eu não tinha mais emprego, eu enfiava à noite, eu dormia às 13h30, 4 da manhã. Então, de noite eu ficava pensando, eu ficava escrevendo, eu ficava lendo, procurando coisas. Então, era um domingo, eu acho que era 1h, eu vou entrar no Jus Brasil. Entrei lá, Jus Brasil. Botei lá a especialidade, trabalhista. E baixou um monte de e-mail. Não pensei duas vezes, né? Pelo próprio Jus Brasil, né? Usando o e-mail do Brasil. Comecei a mandar e-mail, hoje em dia eu sei que se chama copy. Naquela época, fiz um textinho aqui, né? E disparei. Eu disparei naquela noite 50 e-mails pelo Jus Brasil. Desses 50 e-mails, só 2 voltaram. Né? Um, inclusive, quis conversar comigo já na segunda-feira de manhã. Esse não frutificou. Esse me testou, ele, né, queria saber como é que eu cobrava, né, eu já estava instruído pela live e pela, né, primeira mentoria que a gente tinha, né, eu joguei o papo em cima, claro, né, mas ele não frutificou. Ele disse, vou te chamar se eu precisar, e assim por diante, até hoje não frutificou. Então, isso foi domingo que eu mandei, segunda ele entrou em contato comigo. Na quarta-feira, me manda em resposta ao e-mail, um advogado, dizendo que ele estava interessado no meu trabalho, mas que ele precisava do aval da sócia dele, né, porque eles tinham muitas trabalhistas com dano, né, e que ele ia falar com ela, mas ele ia entrar em contato comigo de novo. Tá bom. Não me perguntou como é que cobrava, não perguntou nada, só isso.
Isso foi de manhã. De tarde, ele me ligou de novo. Olha, eu vou esperar para falar com a minha sócia, porque tem umas coisas aqui e eu preciso de ajuda e eu gostei do que tu falou no teu e-mail. Ah, então, nós vamos fazer o seguinte, agora eu não posso falar contigo, mas amanhã de manhã a gente faz daí uma ligação por vídeo, para se conhecer, né, e a gente fala de honorários, assim por diante. Tá? No outro dia, né, estou eu esperando aqui. Fizemos a nossa reunião pelo WhatsApp, combinamos os valores, né, foi super tranquilo a negociação, né, e se eu me lembrar, eu entrei como assistente técnico em dois processos, mas eu não estava nomeado ainda. Não estava indicado. Eu não estava indicado ainda. Eu já estava trabalhando no processo, mas não estava indicado dentro do processo. Porque não tinha tido nenhuma perícia, nada disso, né? Então, eu estava lendo os processos, fazendo pareceres, né? E aí entrou mais um, e daí ele pediu para se eu fazia de graça, que, na verdade, ele precisava só que eu colocasse do médico, o laudo médico, eu transformasse ele na CIF. Colocasse ele no padrão da CIF. Né? E me atirei de cabeça, claro que sim. Né? E fui lá e realmente saiu. Vou te dizer, inclusive, que eu uso esse parecer ainda quando eu mando mala direta, quando eu tenho alguma negociação com algum escritório, né? Eu uso ele como um dos exemplos. Como eu faço, né? Trabalho, claro, de todas as identificações, né? E mostro ali ele como parecer. Cara, essa tua fala é tão sensacional, porque às vezes eu falo para o aluno assim, às vezes vem o aluno e diz, não está dando certo, professor, eu enviei uns e-mails e ninguém me respondeu. Quantos e-mails você mandou? 3. Cara, eu sempre explico o seguinte, a atenção do advogado, ela é dividida com milhares de pessoas, e milhares de e-mails, né? Então, você tem lá, o cara recebe uns 800 e-mails por dia, o seu é mais um. Talvez você tenha que mandar o mesmo e-mail para o cara várias vezes até que ele vai conseguir, até que o e-mail vai chegar nele. E se o e-mail não está dando resultado, você tem que buscar uma outra opção, o telefone. Se o telefone não está dando resultado, você vai para o Instagram, vai para o LinkedIn, vai cercando o profissional para você conseguir se aproximar e passar a sua mensagem. Agora, se a pessoa desiste nos 2, 3 primeiros, enquanto a gente grava esse Café com o Perito, na turma 3, eu tenho uma aluna lá que estava visitando as varas do Tribunal do Rio Grande do Norte. São 13 varas. Ela tomou não em 11. Aí na 12ª, o cara fala, é isso que nós estamos precisando aqui, pode vir que vai ser nomeada. Aí foi na 13ª, aconteceu a mesma coisa. Não, aqui a juíza quer te ouvir e tal. Então, assim, ela tomou 11 nãos. Se ela tivesse desistido na 10ª, por exemplo, já visitei 10, já era, né? Não, ela mas foi perseverante. Vem daquilo que a gente conversou quando a gente estava em aula, né? Quando eu era teu aluno, né? O não a gente já tem. Sim, o não já tem. O não, a gente já nasceu com o não. Ensinaram pra gente. Primeira vez que o bico caiu no chão e tu foi pegar para botar na boca, não. Pronto, tu já sabe que não pega. Um cachorro aprende não, é a primeira palavra que ele aprende. Exatamente. É a primeira coisa que a gente aprende é o não. Mas, assim, uma coisa né? Tu conseguir te livrar do não é uma coisa libertadora, porque é uma coisa tão entranhada em ti, que tu conseguir te livrar do não. Quando tu consegue te livrar do não, eu não vou te dizer que eu me livrei totalmente dele. Eu ainda tenho vários nãos em mim. Vários nãos. Mas eu estou a caminho. E, assim, se eu tivesse que dar algum conselho aqui, era o primeiro. Conselho Não, esse é teu. Não, mas agora o doutor Cláudio é terapeuta. Né? Vai atrás da destruição dos teus nãos. Porque o pior inimigo que tu tem é tu mesmo. Com certeza absoluta. Esse não é que faz com que o resto todo seja gigante na tua frente.
E é tu que colocou. Então, uma semana depois de tu ingressar no CZP, tu já tinha 2 assistências para... Tinha 2 assistências. Foi na quinta, foi na semana seguinte, né? Não chegou a fechar 7 dias. Não chegou a fechar 7 dias. Foi meteórica a tua... Eu vou te dizer assim, ó, eu ganhei mais processos ainda, né, com esse escritório. Atualmente eu tenho 5 assistências técnicas com esse escritório, e eu fiz um pacote, porque esse escritório ele tem muitas ações contra uma empresa específica, né? Então, e é tudo sobre o mesmo posto de trabalho. Isso, inclusive, faz com que o meu trabalho seja mais simples. Com certeza. Muito mais simples, porque é o mesmo posto de trabalho, os acometimentos são praticamente os mesmos, né? É claro que eu não faço o mesmo texto, mas o texto base ajuda um monte. O esqueleto, né? E aí eu consegui fechar um pacote com eles, né, com relação a isso, por causa do volume. Mas eu vou te dizer assim, ó, para quem diz, deve ser difícil esse negócio da liberdade geográfica, isso é história do Douglas. Eu tenho um contrato em Rio Grande. É isso aí. Como se tu fosse um fisioterapeuta generalista, né, tu não consegue trabalhar em outra cidade sem se deslocar, né? Exatamente, e eu sou de Porto Alegre, e eu vou te dizer, não fui ainda a Rio Grande, talvez nem precise ir. Só com assistência técnica. Jurisconsultoria e assistência técnica, né, cara? Exatamente. Vai, é muito, muito, muito tranquilo. Claro, né, tem toda aquela ansiedade, né, porque tu precisa fazer a roda girar. Mas aí, em função de todo o estudo que eu estou fazendo também, porque, assim, também, né, falando para quem vai nos assistir, né, tu tem que investir em ti. E o CZP é ótimo, assim, ó, cara, eu vou te dever pro resto da vida. Não vai dever nada. Não, eu vou te dever pro resto da vida, assim, ó, eu tendo sucesso ou não tendo sucesso. Por quê? Porque agora o sucesso depende de mim. A girada de chave, tu deu um empurrãozinho. Agora depende só de mim. Eu sei que é 50% o mentor e 50% o mentorado, né? Cada um faz a sua parte. Só que se tu não continuar investindo em ti, o negócio para. E é justamente aqueles, não, mas eu mandei e-mail e não me responderam. As pessoas não estão lá paradas esperando que tu, né? Não, eu vou ficar aqui parado e eu não vou sair, vou ficar olhando a tela porque o Klaus vai me mandar um e-mail hoje. Eles nem sabem que eu existo. Exatamente. A perseverança, né? Tem que perseverar. Exatamente. E aí, claro, né, depende de onde é que tu está entrando, a mídia que tu escolheu. Né? Eu, por exemplo, por e-mail, eu só tive a resposta desses 2. Né? Mas depois eu comecei a investir no LinkedIn. E é sagrado. Uma vez por semana eu posto no LinkedIn. Segunda-feira é o meu dia de fazer postagem no LinkedIn e no Instagram. E queiram, assim, se isso serve, né? Claro que existem várias formas de fazer essa análise, né? Mas, assim, em 2 semanas eu tinha 500 seguidores no meu LinkedIn. Em 2 semanas. Eu olhava lá, você tem um perfil campeão. Legal. Isso faz bem pro ego também. Mesmo que tu não tenha tido um retorno imediato. Mas tu sabe que tem 500 pessoas que, quando tu postar, plim, bate lá neles. E assim, às vezes o que acontece é que o advogado ele bate o olho, mas especificamente naquele dia, naquela semana, ele não tem um processo que o teu trabalho caiba. E aí ele acaba esquecendo de você. E aí, ele tem 1000 coisas para fazer. Exatamente. Você não insiste em mandar. Até comigo aconteceu uma coisa bem interessante. Antes de ser perito, eu fui assistente há 3 ou 4 anos. Depois eu me transformei em perito do juízo e eu não pude mais fazer assistência. E ano passado foi o meu último ano como perito aqui na minha cidade. E eu voltei a visitar os advogados que eu trabalhava. Cara, eu visitei os caras no final do ano ali. E agora eles já mandaram, por exemplo, um deles mandou 5 processos numa passada. Assim, porque eles sabem a importância do assistente técnico. Mas se eu não vou lá
falar com os caras, voltar a conversar, ir lá tomar um café com o cara. E isso não acontece. Então, quem não é visto não é lembrado. Tem que insistir. Em vendas, a gente diz, e o que nós fazemos não nada mais é do que uma venda. A gente a gente só para de fazer contato se a pessoa disser, por favor, pare de me ligar. Por favor, pare de me mandar e-mail. Ok, aí você para. Né? Tá caindo o teu som. Teu som tá caindo de vez em quando. De vez em quando ele... Não, mas é exatamente isso, eu concordo plenamente, né? E aí, o que acontece? Eu tinha um negócio para falar com relação a isso, daqui a pouco isso me volta. Então, a questão é assim, ó, por exemplo, eu tenho lá atualmente eu estou com 700 seguidores, então agora eu tenho que entrar lá e pegar uma peneira, por quê? Porque tem aqueles que eu costumo dizer que é o tapinha nas costas, ele manda só o valeu, mas tem uns que te dizem, interessante isso, eu não tenho agora, mas se eu tiver, eu vou te procurar. Então, eu tenho que entrar lá agora e peneirar esses e mandar de novo. Exatamente. Né? Porque é um trabalho. Só que o que acontece? E agora eu estou me especializando. Por isso que eu estou fazendo mais mentorias, ou seja, estou investindo em mim. Né? Por quê? Porque fisioterapeuta não sabe se vender. Bom, tanto é que as primeiras turmas do CZP não tinha módulo de marketing. E, no fim das contas, eu acabei estudando vendas e criando os módulos lá para vocês, né? Exatamente. Porque, assim, na nossa formação de fisioterapeuta, não se fala em vendas. É como se a gente fizesse caridade, né? É como se a gente vivesse da caridade. E eu vou te dizer, isso é entranhado. Né? É mais fácil ficar reclamando do convênio, ou reclamando do hospital, né? Do que tu... arregaçar tuas mangas e, vamos lá. E eu vou te dizer, porque eu era um cara assim. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, há 7 meses atrás. Há 7 meses atrás, eu resolvi arregaçar as mangas e vamos lá, porque o mundo é muito pequeno. É muito pequeno para mim. Cara, eu tenho muita coisa para ver. É sensacional esse depoimento aí de como a gente pode se transformar, né, cara? Você é professor universitário há anos, né? E, de repente, você dá uma pivotada na carreira, que nem em basquete, exatamente. Eu digo, é uma pivotada na carreira. E uma coisa que eu acho que é uma grande virtude tua, cara, de tu ter humildade de aprender, porque tu era o professor, né? E eu também sou assim, por mais que eu tenha os mentorados e tal, eu tenho uma coisa na minha cabeça, assim, ó, que diz o seguinte, não há nada a ensinar a quem acha que sabe tudo. Então, eu sempre acho que eu não sei nada, e eu sempre vou aprender com alguma coisa, com os alunos, com os mentores, enfim. Então, cara, você vai colher muita coisa boa pela postura humilde que tu tens. Falando com o que tu falou agora, eu me lembrei o que eu tinha que falar, que eu sigo o Rick Chester agora também, né? Sim. Estou lendo sobre ele, estou lendo um monte de coisa de empreendedorismo, porque eu sou uma empresa agora. Eu tenho que me aprimorar, eu tenho que estudar, porque como a gente falou agora há pouco, né? A gente vende alguma coisa, né? A gente vende o nosso serviço. E assim, qual é o problema de quem vai ver essa nossa entrevista aqui? E vai ver, o Klaus, na segunda semana ele já tinha 2 assistências. Tudo bem, mas as pessoas só veem o resultado. Só vê o fruto, não vê a árvore. O desenvolvimento. O desenvolvimento. E eu ainda estou plantando. Por quê? Porque eu fui indicado. Já estou na minha 4ª, indo em direção à minha quinta indicação. Né? Indicação do processo. Eu já estou com vários processos, mas indicado oficialmente ainda não. Né? Isso é só a semeadura. Por quê? Porque ainda tem que julgar esses processos, ver se vai ganhar, se vai ter que ir para a segunda instância e eu vou ter que trabalhar mais porque eu tenho que ajudar o meu advogado a defender lá oralmente, né? Então,
mim como tendo, não, tu já teve, tu é o cara, pá, na primeira semana tu já teve 2 indicações. Não, isso é só a semeadura. Mas eu vou te dizer, essa semeadura, ela é desse tamanho, mas ela vai virar uma baita de uma fazenda. É isso. Porque é para frente que a gente tem que pensar. Concordo. Então não adianta eu, como fisioterapeuta, pensar pequeno. Se eu pensar pequeno, eu vou continuar pequeno. Se eu ficar reclamando, eu vou continuar pequeno. Eu tenho que ir para frente. Inclusive, a palavra reclamar significa clamar 2 vezes, né? Então, quando você reclama, você está clamando, por favor. Exatamente. Mas tudo isso é uma virada de chave, né? Assim, quando eu falo isso, não é necessariamente criticando quem está reclamando. Claro. É que essa pessoa ainda não conseguiu ver o outro lado da moeda. Né? Porque, de novo, né, a necessidade é a mãe da invenção. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, não fui eu que disse isso, né? Quem disse isso foi Carlos Castanheira. Né? Ele disse assim, o mentor dele, que era Castanheira, que era, né, uma vez disse assim para ele, eu acho isso fundamental, acho isso muito legal. A vida me deu 2 opções, chorar ou sorrir. Eu escolhi sorrir. Que é a mesma coisa que o Rick Chester fala com a voz dele. Né? Eu posso ser um vencedor ou posso ser um ganhador. Aliás, desculpa, eu posso ser um perdedor ou um ganhador. Tu que escolhe. Vai ter o lado fácil e vai ter o lado difícil. E eu vou te dizer, o lado difícil é ser ganhador. Que Deus não dá um fardo maior do que tu pode carregar, mas ele vai te exigir. E para isso tem que te preparar. E eu comecei a me preparar contigo, cara. Cara, que legal, cara. É muito bom ouvir isso. E como é que foi a tua experiência lá dentro do CZP? O que tu gostava? As aulas, mentorias, o grupo do WhatsApp? Eu vou te dizer assim, aulas muito longas, para mim, são cansativas. Cansativo por quê? Porque eu estou aqui, tu está aí, mentoria não, é diferente de mentoria, tu tem uma aula gravada. Por quê? Porque tu não tem muita interação. E eu sei como o aluno se comporta em aula remota. Né? Então, é fácil eu pegar, desligar a minha câmera, né, e ficar só te escutando. Bom, está gravando, como tu está gravando aqui agora. Certo? Então, como tu não sabe qual é a interação dos outros, e muitas vezes a interação é por chat, porque as pessoas têm vergonha de falar, e eu acho que isso é outro problema do aluno fisioterapeuta. Não quero saber dos alunos de outros cursos, o aluno fisioterapeuta, porque a gente é fisioterapeuta. A palavra é o dom principal. Você sabe? Porque assim, como é que tu vai te comunicar com o teu paciente se tu não falar com ele? Tu precisa ouvir? Precisa, mas só vai conseguir ouvir se tu perguntar. Então, tu tem que falar. Né? Então, essas aulas muito longas de forma remota, elas ficam um pouco cansativas. Né? Então, quando elas são fragmentadas, né, tu tem muitas aulas objetivas no CZP, muitas aulas objetivas, que é legal. Esse negócio é muito legal. Né? E aí, tu poder pôr em prática aquilo, porque assim, quando fechar o meu período do CZP, se eu não quiser renovar ele, eu tenho tudo escrito. Transcreveu tudo. Eu transcrevi tudo. Entende? Porque tu vai falando, como a aula não é gravada, tu vai falando, a minha forma de interagir contigo é ir escrevendo e fazendo observações. Né? Mas esse formato eu acho muito legal. Muito legal. Quando chega na mentoria, então, né, a mentoria que eu acho o mais bacana de tudo, porque ela é uma coisa aberta. Tu não vem aqui para falar, não, hoje nós vamos falar... é no improviso, né? É no improviso, né? Eu não acho que é improviso. Não, porque eu acho que é improviso. Não, eu digo no improviso assim, porque eu não sei o que o cara vai perguntar, né? Exatamente, mas não é improviso. Entende? Não é improviso por quê? Porque tu não está inventando. Sim, exatamente. Nesse sentido. Sim. Entende? Tu está falando dentro de um universo que é o universo que a gente habita.
E tu tem uma experiência que eu não tenho. Na verdade, não tem script. Não tem script. Não tem script, isso, não tem script. E eu, como aluno, né, eu me via como aluno. Então, eu tinha que fazer tudo aquilo que os meus alunos não faziam na aula remota, que é participar, é perguntar, é encher o saco. Né? Não tem pergunta ruim. E eu dizia isso para os meus alunos também. Não tem pergunta ruim. Exatamente. Quando a pergunta é porque tu tem uma curiosidade. Se eu sei, eu vou te ajudar. Se eu não sei, na próxima vez eu vou te ajudar. Agora eu não consigo. Né? E isso é o mais importante. Pô, tu paga, né? Tu paga justo. Eu acho que o que eu paguei foi justíssimo. Aliás, né, eu vou fazer até uma propaganda contra mim. Eu acho que paguei muito menos do que eu recebi. Eu recebi muito mais do que eu paguei, cara. Sério? Vou ter que aumentar agora, então. Não, é sério. Porque eu paguei uma coisa e eu recebi muito mais do que eu paguei. Porque foi acrescentando módulos, acrescentando encontros. Isso não existe mais. A gente tenta, o CZP, às vezes eu brinco que é uma grande coxa de retalhos, né? Porque a gente, quando o aluno fala, puxa, mas fez falta isso. Um aluno falando que fez falta é uma coisa, porque quando a gente roda a pesquisa de satisfação, eu analiso uma por uma das respostas e, caramba, isso aqui eu vou ter que melhorar. E aí a gente vai atrás, né? Vai corrigir. Desde o CZP1, o pessoal me fala da contabilidade. Que precisa acertar e tal. Agora nós vamos ter aquele encontro. Sim. Nós estamos gravando café aqui em fevereiro, vai ter um encontro lá com a contadora lá para nós colocar em dia esse assunto aí também. Então é isso, cara. Realmente a gente tenta ajeitar. E aí o que acontece, né? Eu paguei tudo isso, não interessa qual é o valor. E eu não vou participar? Eu vou ficar parado aqui? Ou eu vou ficar com vergonha? Né? Na minha opinião, um fisioterapeuta que tem vergonha, ele não pode atender. E tu sabe que eu acho que isso faz parte na questão de quanto tu recebe, quanto tu cobra, porque se tu tem vergonha de falar, tu tem vergonha de cobrar também. Eu tive um aluno agora que me escreveu assim, professor de Deus, o cara me perguntou quanto eu ia cobrar e eu falei, me acabando de medo, R$1.200 e o cara pagou. Eu disse, pois é, cara, mas é porque tu tá acostumado a estar numa área onde você não tem valor. Seu conhecimento não tem valor para o convênio, não tem valor para o paciente comum, mas para o paciente que precisa um laudo, e ele vislumbra assim, que com aquele laudo ele vai conseguir o auxílio-doença, ou ele vai conseguir ganhar ação trabalhista, ele enxerga que ele vai, é uma troca, a venda é uma troca. Então ele acha que ele te pagando R$1.200, ele pode ganhar 10 mil, é uma troca justa, do 1.200 eu ganho 10, eu ganho 20, eu ganho 30 numa ação. Então, só que o fisioterapeuta não está acostumado com isso. E aí tu pega alguns os players aí, que nem a Valquíria Fernandes, o Gustavo Giotti, os caras cobram R$500 a consulta e o consultório está cheio. Agenda cheia. Consulta e atendimento, né? Então, cara, você diretamente, o valor que você recebe é diretamente proporcional ao valor que você se dá. Sim. Né? E eu vou te dizer, eu não tive ainda a experiência desse teu aluno, eu estou trabalhando só por contrato de risco. Né? E outra coisa que eu não fiz ainda foi previdenciário, enquanto eu estou só na trabalhista. Esses valores que você recebe, assim, à vista, uma consulta mais o documento forense, normalmente eles caem na previdenciária. Então, até porque com assistência técnica tem que ser um valor até maior, né? Se você for fazer uma assistência técnica aí, uma perícia ergonômica, por exemplo, você tem que cobrar mais de R$1.800 pelo trabalho que dá, né? Mas a área previdenciária ela tem muita demanda de documentos, assim. Sim. Semana passada eu fiz um caso do paciente que teve um acidente de trânsito lá, esmagou o braço, e agora ele vai tentar o auxílio acidente, que é uma complementação da renda dele junto ao INSS. E aí a advogada disse, olha, a gente vai fazer o processo, a parte de documento nosológico tu tá bem, tu tem os raios-x, tu tem os comprovantes de cirurgia, só que a gente precisa mostrar que tu tem uma deficiência nesse braço. E aí eu vou te indicar lá, vai lá com o Douglas, lá que ele vai quantificar isso aí para nós e fazer um bom documento forense. Então, na área previdenciária a gente tem muita coisa ainda para explorar, né? E o advogado, depois quando ele entende
o que a gente entrega, cara, ele mesmo fala para o cliente, ó, tu tem que... Na área previdenciária eu tenho muitas promessas. Eu vou te dizer que eu tenho 3 advogados prometidos, 4 advogados, aliás, 4 advogados prometidos, só não entrou nada, né? Por qual motivo, não sei, não entro no mérito, né? Mas eu tenho 4 advogados prometidos, mas por enquanto estou na trabalhista, né? E eu tenho uma coisa que eu preciso quebrar, que é o tempo que eu me dedico para fazer a escrita. Talvez você está dizendo assim, não, mas então tu está sendo desleixado. Não. Na verdade, eu acho que eu estou sendo minucioso demais, e aí o que acontece? Nesse caso, imagina, se eu tiver 10 escritórios, eu não vou conseguir escrever para os 10 escritórios. Por quê? Porque está me tomando uma tarde para escrever escrever uma impugnação. Uma impugnação tem que ser uma coisa mais curta. E outra coisa que é muito importante é que eu estou aprendendo com o advogado. Antes, né, eu fazia 30 quesitos. O meu recorde foi 42 quesitos complementares. Não, agora quando bate em 10 é muito. Isso aí. Né? Mas por orientação desse advogado. Porque esse advogado gosta, sim, ele gosta que a impugnação seja curtinha, no máximo 5 páginas, porque antes elas saíam com 19 páginas. Mas eu botava tudo o que o perito, né, botou de errado. Então, e muitas coisas iam se repetindo, né? Mas eu botava porque eu achava, não, eu tenho que apontar e deixar tudo bem claro. Mas, olha, não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso de novo, não fez isso, não fez isso de novo, né? E agora não, agora eu estou aprendendo a condensar. Ou seja, essa questão da escrita jurídica, né, ela é muito importante com a prática. E é só com a prática. Cara, se tu não fizer, e se tu não der o primeiro passo também, que é escrever aquelas 19 páginas, tu não vai dar o passo nunca. Você falou uma coisa muito importante, cara. A gente tem que entender que a gente tem uma maneira de trabalhar, né? Tu vai encontrar um advogado que quer, mandar 80 quesitos, por exemplo, e tem outro advogado que quer menos. E a gente tem que trabalhar como o nosso cliente advogado quer. Vestir a sandália da humildade, como eu digo sempre, se ele quer 10 quesitos, eu vou escolher os melhores 10. Ou vou juntar um quesito no outro, sabe? Então, assim, isso é muito, muito importante, cara. Muito importante mesmo. Klaus, cara, pode falar. Quero só contar uma experiência, que foi da primeira indicação. Eu nunca tinha escrito, né? Tinha visto os teus exemplos ali por diante, mas, mas eu não posso copiar o Douglas. Isso é plágio. Eu vim do ambiente acadêmico, isso é plágio. Aí eu comecei a escrever. Parará. Mas, assim, foi assim, na quarta-feira que eu falei, né, eu ganhei esse processo, e na quinta-feira era a aula de impugnação. Então, as coisas iam muito casadas, né? Então, assim, eu assistia a aula, via o seu modelo, né, que eu acho que é muito interessante, muito bom, mas eu acabava escrevendo do meu jeito, porque eu tinha que ter a minha personalidade, a minha forma. Cara, exatamente. Porque senão eu ia estar simplesmente repetindo o teu e eu não vou desenvolver o meu. E eu desenvolver a minha forma, eu exercitar a minha forma de escrever, né, que depois eu vou poder adaptar ela para os advogados. Isso é muito importante. Eu sempre digo para os alunos que redação pericial é um estilo. Como tem vários escritores têm o seu estilo, os músicos têm os seus estilos, então a redação pericial também tem, cada um vai criar o seu. Claro, a aula que tem no CZP, ela tem uma aula de impugnação, que eu explico ali como que eu desenvolvi na minha cabeça o método de impugnar, como é que tu organiza isso, dou um modelo para você, porque o modelo não é para copiar, é para modelar, né? Então, você pega o modelo, organiza, mas é muito importante você encontrar o seu estilo de escrever. Isso vai de encontro também com o que o advogado quer, né, cara?
Como é que ele... Eu acho que no começo é um pouquinho difícil, porque assim, ó, tu tem um processo aqui, e aí passa assim, ó, uns 30 dias, aparece outro processo, e aí tu, né, tu não tem aquela constância para ir criando o teu estilo, né? Tanto que daí eu pegava e voltava, sempre no processo anterior, onde tinha alguma coisa parecida, e a partir dali eu engrenava para fazer, né? Mas sempre tentando criar o meu estilo, a minha forma de escrever. Legal. Klaus, cara, foi maravilhoso contar com você aqui no Café da Sempre é um prazer falar contigo, cara. Cara, foi uma hora, um bate-papo muito bacana. É muito gratificante para mim. E quando eu te vi na aula de boas-vindas, uma pessoa com a experiência que você tinha, com o tempo de formado que você tinha, e que você estava ali disposto a aprender, cara, minha responsabilidade assim aumentou absurdamente, assim. Eu fiquei extremamente honrado com a tua presença lá. Eu agradeço pela honradez. Cara, foi muito, muito bom estar aqui no café, tomar esse café com você aqui, e desejo para você muito sucesso, e tudo que você precisar, eu vou estar aqui para ajudar dentro da onde alcança aí o meu conhecimento, e conta comigo aí para aquilo que você precisar. Cara, eu sou muito grato, porque assim, ó, eu te conheci numa época, não é uma época porque eu ainda estou nela, né? Mas lá no comecinho, isso foi em setembro do ano passado, né? Quando saiu a turma 5, era um momento que eu precisava muito me autoafirmar, né? E eu tinha aquela preocupação, né? Como tu vende, e eu acho que está certo, não é vender no mau sentido da palavra, né? Para mim essa palavra não existe mais, né? Vender nunca é mal para mim. Cara, eu consegui extirpar isso de mim. Exatamente, não interessa o que tu está vendendo, né? Mas a questão de como é que é? A mudança de profissão. Transição de carreira, obrigado. Né? Eu não tive a opção de ir mudando a minha transição de carreira. Né? Eu decidi que era aquilo e foi, né? Eu não diria brutal, foi violento, né? A minha escolha. Né? E eu me senti muito feliz. Me senti muito feliz com isso. Muito feliz com isso, porque, primeiro, o CZP, ele me deu tudo que eu precisava. O CZP, enquanto curso, me deu tudo que precisava. Né? E, em segundo, cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Quantas vezes eu te ligo, sei lá, né, no meio da tarde, olha, eu estou com tal problema, e agora, como é que eu faço? E tu não te furta. A questão é de tu não te furtar de ajudar. Entende? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas é que a minha não é a primeira vez que eu falo isso, eu já falei para ti outras vezes, eu estou falando que está gravado, mas eu já falei outras vezes. Entende? Eu sempre digo assim, a tua vitória é minha vitória, e a vitória de um autoriza a vitória do outro, então essa é a nossa roda, né? Então assim, eu acho isso sensacional, sensacional. Isso não tem preço. Fico honrado, cara, fico honrado. Fique mesmo. Então tá. Valeu, meu jovem, muito obrigado, tudo de bom, cara. Valeu, tudo de bom. Agradeço. Tchau, pessoal, valeu, até a próxima.